Gente, a paz do Senhor a você que está aqui nos assistindo, através do nosso canal, da playlist Células. E a paz vamos ver se tem alguém aqui, vamos ver se tem líderes de célula, pastores, líderes de geração. Cadê aquele glória para o povo ouvir aí, gente? Eita mistério, olha aí. Ô benção. Queridos, estamos aqui, para nós é um privilégio, estamos aqui no nosso terceiro treinamento, né, sobre células, como cuidar bem dessas vidas, como expandir. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo quer ter. Meu Deus, eu trabalho com células há 17 anos, né? E esse assunto que eu vou falar aqui é um assunto que todo pastor, é o sonho dele viver isso aqui. Como manter uma célula saudável, sempre saudável. Uma célula sempre viva, ganhando almas, uma célula ali cheia de pessoas, uma célula que multiplica uma vez, multiplica duas, né? Uma célula que cresce, que se desenvolve. Então, como manter uma célula saudável? O maior pesadelo de um pastor ou de um líder é ter que ficar assumindo células para não fechar, porque aquela célula não deu certo, o anfitrião vacilou, o colíder não quer mais, o líder aconteceu um problema, e aí o pastor ou o líder tem que ir lá e tem que assumir uma, tem que assumir duas, e fica sobrecarregado, tem que assumir três. Então, a pergunta que não quer calar, né? Como ter uma célula saudável? Como é que eu vou manter uma célula saudável? Quem aqui quer ter saúde aqui, irmãos? Quem quer ter saúde? Hã? Meu irmão, eu estava refletindo, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Isaías 53, ele disse, pelas minhas pisaduras vocês são sarados, curados. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais viver nessa inconstância porque aqui na nossa cidade, meu irmão, é impressionante, eu não sei. Você viaja aí para fora, quando você volta, parece que não sei, é um buraco. Esse vírus da gripe que parece que não sai daqui, não para de movimentar, um negócio assim impressionante. Eu não sei explicar. E eu falei, Deus, coloquei a mão na minha cabeça, eu falei, eu não aceito isso aqui na minha vida. Eu tomo posse dessa vida em abundância, eu tomo posse pelas tuas pisaduras, eu sou curado, né? Então assim, ninguém quer adoecer, ninguém quer ficar doente. Quem está doente, sem saúde você não faz nada. Sem saúde você não trabalha, sem saúde você não estuda, sem saúde você não tem valor para a sua família. A nossa família precisa de nós com saúde, a obra de Deus precisa da gente com saúde, os nossos filhos precisam de nós com saúde, o nosso trabalho precisa da gente com saúde. Sem saúde ninguém faz nada. Então, uma célula quando está doente, é uma célula que não tem saúde, é uma célula que vai, infelizmente, não vai conseguir produzir nada, né? Então, eu quero que vocês, alguém abra para mim Atos 5:42, deixa eu abrir aqui no meu celular aqui, Atos 5:42, vamos pegar um texto base aqui, para a glória de Deus, Atos 5:42, Atos capítulo de número 5, versículo de número 42, muito famoso, que diz assim, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Qual é o segredo? O segredo da igreja primitiva. Todo mundo repita comigo, templo e casas. Então, ninguém inventa roda. Não existe, eu vou inventar a roda, eu vou inventar. Irmão, repita comigo, tudo nasce no mundo espiritual e se materializa no mundo físico. Quer um exemplo? Eu estou segurando aqui uma agenda. Um dia, na cabeça de alguém imaginou isso aqui. Um dia isso aqui apenas foi um pensamento.
E esse pensamento se materializou para o mundo físico. Um dia, isso aqui nasceu na cabeça de alguém. Um dia alguém pensou: eu vou transmitir dados, fotos, vídeos de um lugar para o outro, de um continente para o outro, de um lugar para o outro, através de ondas, de frequências e tal, não sei como. E um foi fazendo, mas tudo nasceu no mundo espiritual. Do mundo espiritual materializa no mundo físico. Então, a igreja primitiva, ela não inventava nada. Jesus, ele andava de casa em casa, de aldeia em aldeia e no templo. Jesus, ele se reunia na sinagoga, no templo e de casa em casa. Então a igreja primitiva aprendeu isso. Os apóstolos, por exemplo, Atos capítulo 3, Pedro e João, 3 horas da tarde, estavam subindo ao templo para orar. Então, eles estavam no templo, mas estavam também nas casas. E aí o evangelho crescia de casa em casa, de lugar em lugar. As maiores igrejas do mundo, todas elas, sem exceção, todas elas trabalham com pequenos grupos. A maior igreja do mundo na Coreia do Sul, Poyong-Chu, é a maior igreja em células que existe no planeta Terra. Então, todas as igrejas que crescem, elas trabalham em pequenos grupos, porque não tem como dar conta. Jesus escolheu 12 homens, um dentro dos 12 era o diabo. Imagine tu dando conta de 100, de 60, aí tem uns 10 diabos para tu dar conta lá. Então, meu irmão, 12 já foi muita coisa, muita gente. Tanto que ele escolheu 3, Pedro, Tiago e João, e aqueles 3 ele focou mais neles ali, para poder implantar o seu DNA neles. Então, a primeira pergunta é: cuidar de vidas é fácil, irmãos? É fácil cuidar de vidas? Irmão, eu cuido mal da minha vida direito muitas vezes. Muitas vezes, mal da minha vida, meu amigo. Tem dia que eu amanheço doido. Tem dia que eu nem eu mesmo me conheço. Tem dia que eu me amanheço querendo, eu não quero ir para o culto. Tem dia que eu não quero ir para o culto. Tem dia que eu não quero. Ah, pastor, o senhor não, eu sou um ser humano, irmão. Sou um ser humano. Tem dia que eu não quero ir para o culto, tem dia que eu não quero orar. Mas como eu já cheguei num nível espiritual, eu não vacilo, não negocio mais isso. Não tem como. Né? No mínimo é 3 jejuns por semana. Um de 24 horas, 2 de 18. E todos os dias o meu período de devocional e oração. Não tem para ninguém, porque se eu baixar a guarda, o diabo me arrebenta. Não tem para ninguém, meu irmão. Então isso é um exercício espiritual, né? Mas enfim, então como manter uma célula saudável? O nosso corpo é composto por mais, meu Deus, se eu errar me ajuda, Senhor. Se eu não me engano é 3 trilhões de células. E aí, minha doutora, me ajuda? É isso mesmo? Aproximadamente 3 trilhões de células. O maior órgão do corpo humano é a pele, que tem mais células no corpo humano. Então, e essas células formam o corpo, né? Então, uma igreja, para ela ser grande, ser saudável, essas 3 trilhões de células, essas células têm que funcionar saudável para todo o corpo se manter em organização, né? O corpo é composto por vários membros, assim como na igreja também são vários dons, são vários ministérios, e é na célula que esses ministérios são descobertos. É na célula que a pessoa treina. Para aquele dali tem um chamado profético, aquela dali é uma intercessora nata, aquele dali, olha o tanto de gente que ele traz para a célula, é um pastor. Aquele dali, o camarada, quando dá um ensino na célula, todo mundo chora, a unção desce, ai meu Deus, aquele ali é um evangelista. Então, aquele outro, rapaz, o cara orou, expulsou demônio e tal, esse aí é profeta. Então, é na célula que você descobre, é na célula que você vai descobrindo os 5 ministérios que vão habitar na igreja. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui rapidamente 9 pontos para você ter uma célula saudável. Primeiro ponto para se ter uma célula saudável, gente:
Primeiro ponto é: a liderança precisa ser capacitada, e isso tem que ser continuamente. O que é isso, pastor? Queridos, todo líder de célula é um ser humano, é ou não é? Ou é um robô? Amém? Todo líder de célula é um ser humano. E todo líder de célula também tem as suas guerras. E todos os líderes e colídeos de célula, eles precisam estar sendo capacitados. Em que áreas, pastor? Às vezes o casamento do líder de célula está com problemas. Às vezes a vida financeira. Infelizmente, eu já peguei isso, como eu nasci dentro de uma igreja, eu já peguei muito isso. O pastor, o líder com problemas financeiros começa a pedir emprestado aos irmãos dentro da igreja. E ele vai se endividando, quando você observa, aquela pessoa está no fundo do poço. Por quê? Porque não teve alguém para sentar com ele, para ele abrir o coração e ele falar: eu não estou bem nessa área financeira, eu preciso de ajuda. Então, e o líder passa por isso. E eu já peguei líderes que chegaram para mim e falaram: pastor, o líder lá da nossa célula lá, o fulano de tal, deve 200 para esse, 100 para esse, 400 para esse, 300 para esse. Aquilo é um veaco, ninguém vai mais para a célula por causa dele. Então, muitas vezes não é porque a pessoa é uma má influência. Muitas vezes é porque a pessoa está passando por uma fase da vida dela, ela não sabe como vai resolver aquilo, e ela vai: eu vou pegar emprestado, mas tenho certeza que eu vou conseguir pagar. Na mente é isso. E aí quando vê a bola de neve, então, a capacitação muitas vezes pode ser com os filhos, a capacitação pode ser, como eu disse, problema no casamento, e a capacitação pode ser também na sua vida espiritual. Então, a capacitação do líder de célula, se você quer ter uma célula saudável, tem que ser contínua. Tem que ser contínua. O líder de célula tem que estar em tudo. Eu adoro, o líder de célula tem que estar. Vai ter vigília, o líder de célula tem que estar. As reuniões de oração, o líder de célula tem que estar. Vai ter um evento para os casais, o líder de célula tem que estar. Vai ter um retiro, por quê? Aquilo ali vai curá-lo, aquilo ali vai capacitá-lo. Então o líder de célula, ele tem que ser alguém que tem que estar se reciclando direto. Os cursos ele tem que estar, a capacitação ele tem que estar. Então, se você quer um corpo saudável, você tem que estar capacitando o seu corpo rotineiramente. Alimentação, atividade física, dormir, a quantidade de sono de 7 horas, de 6 horas a 8 horas de sono por dia. Então, da mesma forma, é a parte espiritual. Então, a primeira dica, essa aqui é importantíssima: a liderança precisa ser sempre capacitada. Pastor, e se eu pegar, o líder está doente, uma dessas áreas aqui, irmãos, não é orgulho. Por isso que a nossa igreja, eu vou já falar esse ponto aqui, a nossa igreja trabalha com supervisão. Existe o líder da geração, existe o supervisor da célula, as que já tem. E aí, não é pecado tirar um tempo para descansar. Repitam comigo: não é pecado tirar um tempo para cuidar de si, para descansar. Então não é pecado. Então, muitas vezes a gente vai na batalha, e aí a gente pensa: o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer, o que é que vão falar. Não. Por isso que tem que ter sempre alguém ali perto, supervisionando, para saber como é que está a pessoa. Muitas vezes é melhor você afastar, dar um tempo para aquela pessoa, deixa ela descansar, esfriar a cabeça, reciclar, resolver o problema do casamento, resolver o problema ali financeiro, resolver o problema, e diversos problemas. Quando ela volta igual um leão. Ela volta falando: meu Deus, eu não vivo mais sem cuidar de vidas. Porque muitas vezes a gente dá valor quando a gente perde. A gente dá valor quando a gente deixa de ser útil. Aí a gente vai saber se a gente ama ou não ama fazer aquilo. Amém? Ponto 2. Para ter uma célula saudável, o líder de célula, ele precisa ter uma vida exemplar. Pastor, quer dizer que eu vou ter que ser um santo, uma santa? Não, irmão.
Só que você sabia que toda a igreja olha para você? Você sabia que os visitantes olham para você? As pessoas da sua célula olham para você? Então, tem que ter uma vida exemplar. O pecado do líder é sempre o pecado master. O erro do líder é sempre o erro peso 2, peso 3. Então, para se ter uma célula saudável, o líder deve ter uma vida de oração, deve ter uma vida de leitura da palavra, deve ter uma vida de devocional. Então, servindo como exemplo dos demais membros da igreja. Então, o líder de célula, ele é um espelho para os demais membros da igreja. Então, repita comigo, tem muita gente que tem muita palavra, mas que não vive essa palavra. Então, o segredo é viver a palavra e não apenas falar a palavra. Então, a maior liderança, se você perguntar qual é o maior segredo de Jesus, o maior segredo dele era liderar pelo exemplo. Quem é o rei que vai para frente do campo de batalha e dá a sua vida pelo seu reino? Se você me disser algum fora Jesus, eu não conheço. Ele é o único. Todos esses tiranos por aí mandam os outros, mandam os soldados, mandam os exércitos, mandam quem, e ele fica lá, na boa. Então, o único que eu vi dar a sua vida em prol ao seu reino, que é o reino dos céus, se chama Jesus Cristo. Cadê aquele glória a Deus aí? E ele disse assim: qual é o maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos? Então, o maior exemplo para uma célula saudável é o líder ser esse exemplo. É ele ser essa pessoa que vai dar a vida. É ele que vai visitar, é ele que vai orar, é ele que lê a palavra, é ele que está. Então, o maior exemplo é o líder. Esse é o maior exemplo. Ponto 3, para nós corrermos aqui. Repitam comigo: comunhão e relacionamento. Oh, glória! Quem é casado aqui, levanta a mão para cima aí. Aleluia. Quem aqui já passou? Eu tenho 24 anos de casado. Eu já passei uma fase no meu casamento que eu e a Salete nos tornemos bons amigos dentro de casa. Simplesmente bons amigos. O que é isso? Eu não tinha mais relacionamento com ela. Eu não tinha mais relacionamento. Trabalho secular, trabalho na igreja, trabalho, faculdade, ou inúmeras outras atividades. E aí você vai deixando aquilo ali cair na rotina. Chega um ponto que aquilo se familiariza e você se torna dormente e não tem mais relacionamento. Da mesma forma com Deus. A gente vai nessa correria e a gente vai no automático, liga o piloto automático. Que dia é hoje, Célia, eu vou para a célula. Que dia é hoje, quinta é culto. Que dia é hoje, domingo, eu vou para a igreja. Que dia é hoje? E já não dobra mais o joelho, já não escuta mais uma música, já não chora mais na presença do Senhor, já não tem mais intimidade, já não tem mais relacionamento. E aí, meu irmão, depois que perde o relacionamento, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Depois que esfria, não está dizendo que acaba, está dizendo que esfria. Depois que esfria, meu irmão. Então, ponto 3 aqui, comunhão e relacionamento. Não tem como liderar sem interagir, sem se relacionar. Não tem como liderar sem se relacionar. Não tem como liderar sem interagir com as pessoas que ali estão. Não existe, não tem como. As células são um lugar criado. Eu tenho certeza. Irmãos, casa a Caixa Econômica dá. Lar vem de Deus. Lar é um lugar onde reina a paz. É um lugar onde reina a presença. E aonde uma célula chega, a intenção é trazer isso. Um lar na casa das pessoas. Então, a maior intenção da célula é ter relacionamento, é ter comunhão. Quando termina o culto, meu irmão, ô meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem, tal, valeu, eu vou te ligar, vou te mandar uma mensagem, você que nem liga, não faz nada, acabou o culto, vai embora.
E aí a célula é o lugar aonde senta para comer junto, aonde senta para poder orar uns pelos outros, aonde senta para poder conversar, aonde você olha olho no olho, aonde você se importa com a prova do teu irmão. Então a célula, pastor, qual é o principal motivo de células existir, pequenos grupos existir? 1, 2, 3, você vai dizer relacionamento. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Relacionamento, cara, é relacionamento. O pai está dentro do filho, o filho está dentro do Espírito, o Espírito está dentro do Pai, e o nome disso se chama koinonia, que significa relacionamento íntimo. Jesus disse: eu e o Pai somos um, o Espírito está comigo, eu estou com o Espírito está com o Pai, o Espírito sonda as profundezas do próprio Pai. Eles é relacionamento íntimo. Então célula é para isso, é para o partir do pão, como nós lemos aqui, de casa em casa, né? Ah, pastor, e se o líder for tímido? Se o líder for tímido, ele vai ter que ouvir uma pregação minha que está aí no nosso canal, chamado Os Tímidos Não Herdarão o Reino dos Céus. Ele vai ter que ouvir essa daí, né? Vai ter que ouvir. Ei, como é que eu abandono a timidez? Praticando, não tem jeito, praticando, não tem jeito, praticando. A timidez, você só abandona ela fazendo, encarando ela. Isso é um espírito. Quantos músicos, quantas pessoas de uma voz extraordinária, quantas pessoas super mega inteligentes, mas que morreram e não fizeram nada por causa da timidez. Travou a pessoa, acabou. Então a timidez, ela é terrível. Quantos talentos nós temos no meio da igreja, mas que não vai por causa da timidez. A timidez, essa pregação está aí no nosso canal aí. Então, se é tímido, tira trabalhando, se expondo, servindo. Todos têm que receber atenção, né, e se sentir amados. Então, eu sei, pastor, e aquela pessoa na célula que é super carente? Aí você, líder, vai ter que aprender a ser flexível e maleável. Aí, quem quer compartilhar algo? Toda a célula levanta o dedo lá, meu irmão. Aí vai, é meia hora só para ela. Aí você vai ter que ser flexível para você. Aquele abraço assim, igual o seu pastor faz quando ele eu não tenho vergonha na cara, né? A pessoa vai dar um testemunho, quando eu noto que ela está... Aquele testemunho, aí eu já pego no ombro dela, irmão, glória a Deus, aleluia, né, irmão? Isso é uma benção, irmão. Nós glorificamos ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Pronto, aplaude lá e pronto já. Valeu, irmão, vem o outro aí. Então, o líder tem que saber, sem você constranger a pessoa, porque infelizmente hoje tem pessoas que é super carente, demais. Então, você tem que amar, dar oportunidade, mas você tem que saber, senão vai a célula todinha só para aquela pessoa. Entendeu? Então, tem que saber o gingado, você tem que saber o gingado. Tem que saber o gingado. Tem que saber a manha, né? Ponto 4. Apoio mútuo. Presta atenção. Você que está nos assistindo e você que está aqui. Presta atenção. O líder de célula não pode e nem deve fazer tudo sozinho. Ele não pode nem deve fazer tudo sozinho. Você tem que escolher aqueles mais maduros na célula para te ajudar a cuidar daqueles que estão chegando agora na célula. Isso é o que? Apoio mútuo. Nós estamos unidos no mesmo apoio. Então nós vamos apoiar para receber os novos. Então os líderes de célula têm que criar um ambiente seguro para que todo o pequeno grupo possa ser apoiado. E aqui tem um segredo. Quando o líder demonstra interesse pela necessidade das pessoas, elas não saem mais da célula e nem da igreja. Então, a pessoa terminou a célula, aquele grupinho se junta. Irmão, eu já fui em lugares que eu não voltei mais. Eu não voltei mais porque eu não fui bem recebido. Eu já fui em cultos, já fui em lugares que ninguém falou comigo. Eu já fui em uma reunião, que participei daquela reunião, e quando terminou aquela reunião, juntou aquele bate-papo lá,
né, ali para bater um papo, e ninguém veio falar comigo. E eu fiquei lá sozinho. Então ali eu já deduzi, cara, eu não sou aceito aqui. Amém? Então, eu não vou mais voltar aqui. Eu não vou mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Você tem que dar atenção para os novos. Você tem que dar atenção para quem está chegando. Aí o fulano, e você tem que fazer essa cultura, colocar na mente dos demais que já estão consolidados, isso. Que tem que dar atenção para aqueles que estão chegando naquele ambiente ali, para serem aceitos. Então, agora, se o líder, né, só tem atenção, outra coisa muito importante, se o líder só dá atenção no dia da célula, né, para aquelas pessoas que já são da célula, o resto não vão ficar, né? Repita comigo, tudo é o cuidado. Tudo é o cuidado. Tudo é o cuidado. Tudo é o cuidado. Tudo passa pelo cuidado. E o cuidado é como? Visitas, orações, mensagens. Hoje nós temos uma ferramenta. Cara, eu me lembro, há 17 anos atrás, quando eu comecei a cuidar de células, a liderar células, eu me lembro que o celular que existia era aquele da cobrinha, que jogava um jogo na cobrinha, um tijolinho, que tinha um jogo na cobrinha. Meu irmão, para você ter um pacote para tu enviar um SMS, era uma luta, meu irmão. E eu me lembro que, mesmo assim, eu dava meu jeito. Quando eu não conseguia comprar um pacote para mandar uma mensagem, menos um bom dia, um texto bíblico, alguma coisa. Eu me lembro que eu passava na casa das pessoas, muitas vezes. E durante a semana eu ia construindo um ambiente. Durante a semana. Quando chegava no dia da célula, a minha célula chegou a dar mais de 100 pessoas. Porque eles só querem alguém que se importe com eles. Só isso. E hoje, meu irmão, rapaz, você pode gravar um vídeo. Hoje você pode mandar uma música. Hoje você pode mandar uma mensagem. Hoje, meu Deus, como é fácil. Irmãos, eu tenho uma lista. Por exemplo, eu sou pastor presidente da Igreja Batista Maranata. Mas no dia do culto eu posso, se eu pegar daqui de cima e falar, eu ganhei e estou cuidando, discipulando, eu posso começar a apontar para você o tanto de número de pessoas. Um monte. Mesmo eu cuidando de 15 departamentos, mesmo eu cuidando de 3 igrejas, mesmo eu não consigo perder isso, graças a Deus. O amor de se importar, de ir na casa. E na casa, eu vou na casa, eu visito, eu me importo, eu oro, para você que está nos assistindo, essa semana que passou, não sei quando você vai assistir mais, uma data próxima agora, eu peguei uma pessoa, um casal, que está vindo para a igreja. Ah, pastor, lá na 307 tem um almoço, não sei o que, para nós e tal, papá. Eu vou, não tem problema. A minha esposa, fiz ela é autônoma, trabalha para ela mesma. Então eu fiz ela desmarcar algumas clientes, adaptamos o nosso horário, deixamos o menino na escola que estuda pela parte da tarde, e encaramos num dia de chuva, lama, para chegar até lá, para poder almoçar com essa pessoa. Ela apresentou os pais dela, que moram naquele sítio. Os pais, Deus me usou pela sua infinita misericórdia, como Ele me usa. Dali, já evangelizei o pai e a mãe. O pai e a mãe já chamou os tios. E agora, recentemente, quem vai assistir não vai saber a data, mas agora, sexta-feira, eu já estou indo fazer um culto lá, com a vizinhança todinha que eles vão chamar para lá. Então, eu só me importei. Eu só peguei a dor daquelas pessoas, me importei. Eu vou onde tiver que ir. Eu vou. Então, muitas vezes esse nosso cuidado, a nossa igreja é uma igreja que não falta visitantes. Quando vocês forem ter o discipulado com os líderes de geração de vocês, eles vão falar um dado para vocês que eu quase caio da cadeira. Quase caio. Eu vou falar aqui agora. Em 2 meses, né, meu diretor Edivan, 2 meses nós estamos com o sistema Basileia, né? 2 meses.
Alguém de vocês chuta aí quantos visitantes passaram pela igreja? Pelas células e pela igreja, né? É as células da igreja ou é só as células? Células e igreja. Alguém chuta aí quantos visitantes passaram pela célula e pela igreja? Meu Deus, não foi carne nem sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. Como é que ela já ouviu? Como é que... Irmãos, eu não tenho onde enfiar a minha cara. Eu já chorei, já pedi tanto perdão a Deus. Você não tem noção de quanto eu pedi perdão a Deus. Porque tudo começa por mim. Por mim. Irmãos, domingo à noite aqui no culto tinha 180 e... Tem um relatório, 188 pessoas eu acho. Tinha aqui no culto aqui. Irmãos, em 2 meses passaram pela Igreja Batista Maranata 200 visitantes. Era para nós estarmos com 2 cultos aqui no domingo. E onde é que estão essas pessoas? Então, queridos, isso é muito sério, não é pouco sério não. Isso é muito sério. Muito sério. O que nós estamos fazendo para trazer da célula para a igreja e da igreja para a célula. O que nós estamos fazendo? Mas nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. A nossa igreja, o problema nunca foi ganhar. A nossa igreja sempre foi o problema do consolidar. Que é o quê? Justamente se importar, abraçar, visitar, ligar, não perder aquela pessoa. Então, irmãos, isso é chocante. Resumindo, nós perdemos uma outra igreja Batista Maranata. Nós perdemos uma outra. Então, isso é chocante. Mas eu tenho certeza que nós vamos melhorar, em nome de Jesus. Nós vamos melhorar. Nós não vamos ser negligentes. Então, povo de Deus, presta bem atenção, finalizar esse ponto 4 aqui. O problema é que muitas vezes o líder tem uma vida muito corrida, como todo mundo tem. Como eu tenho, como todo mundo tem. O líder tem uma vida muito corrida, e aí o que é que acontece? Aí ele faz a obra relaxadamente. Como ele corre, aí ele faz a obra de qualquer que dia é hoje. Meu Deus, terça-feira. Eita, meu pai, deixa eu enviar uma mensagem aqui rapidinho aqui. Oh, meu Deus, eita, meu rapaz, eu não lembrei a semana todinha, meu pai amado. Ô, Jesus, Maria, José, me perdoa, Senhor. Padre Cício, quem mais? Aí ele apela para todo mundo, São Pedro, oh, me ajuda, Senhor. Meu Deus, me ajuda. Aí ele vai rapidinho mandar uma mensagem e tal. Aí ele coloca tanta pressão, ele se desgasta tanto naquela terça-feira, no dia da célula, que é ele doido. Aí ele liga para um, liga para outro, liga para... Aí pega a moto, vai pegar um na hora da célula, vai pegar outro, aí corre para não sei quem, aí faz não sei o quê, aí chama Uber, bota Uber, não sei o quê, aí vai e tal, e pá. Quando termina a célula, ele fala, aleluia, me livrei. Me livrei, Senhor. Aí sabe o que é que ele faz? Os outros 7 dias, acabou. Ele não faz mais nada. Ele não faz mais nada. Entendeu? Não faz mais nada. Então, ele chegou no limite dele. É como se as pessoas que participassem daquele dia não existissem mais. Pronto, as pessoas que vieram na minha cela naquele dia, elas não existem mais. Estou livre. Meu Deus, terça-feira de novo. Meu Jesus. E tal. Meu Deus. É forte, Jesus. Vamos lá, todo mundo levanta a mão e diga, me perdoa, Senhor Jesus. Eu vou melhorar. Aleluia. Oh, glória. Eu vou melhorar. Aleluia, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Ponto 5. Então, um dos maiores segredos que existe para que uma célula seja saudável foi esse aqui: relacionamento. Relacionamento e comunhão. Esse aqui é um dos maiores segredos. 90% das pessoas só querem ser ouvidas. Só isso. Elas só querem ser ouvidas. Elas só querem alguém que se importe com elas, só isso, né? Pastor, eu não tenho dom, eu não sei orar por milagre, eu não sei, irmão, esqueça isso, já está comprovado
comprovado. Nas igrejas, nas células, nos GC, que são os grupos de consolidação, aonde tem 5 pessoas que aquele visitante se conecta, ele nunca mais sai dali. Nunca mais sai dali. Nunca mais sai. Todo mundo quer um relacionamento. Porque se a pessoa precisa de um milagre, ela recebe aquele milagre, mas ninguém conecta ela ao corpo de Cristo, ela vai embora. Ela já recebeu, ela vai embora. Então, esse aqui é muito importante, o segredo do relacionamento. Quinto ponto, estudo bíblico contínuo. Estudo bíblico contínuo. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui eu vou falar. Esse estudo bíblico contínuo aqui que eu estou falando, isso aqui tem que ter sempre uma direção do pastor da igreja. Isso aqui é muito sério. Por quê? Eu quero que alguém abra para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Isso aqui é muito sério, isso aqui que nós vamos falar. 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é virar as costas, se desviar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Presta atenção isso aí. Espíritos o quê? Enganadores e a doutrina de demônio. Pela hipocrisia, verso 2, pela hipocrisia. Hipócrita é uma pessoa que fala o que ela não vive. Então é só aparência, não tem essência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é isso aqui, querido? Estudo bíblico contínuo. Por exemplo, aqui na nossa igreja, eu que sou o pastor, irmão, tudo tem que passar pelo cabeça. Quando foi relacionado a alimento espiritual, tem que passar pelo pastor. Eu sou o responsável por alimentar a igreja. O que é que a igreja está se alimentando? Quem vem alimentar? O que é que passa? Então, o que é que acontece? A palavra de célula é passada para os líderes de geração passam para os líderes de célula. Essa palavra já foi supervisionada, já foi vista essa palavra, porque senão, olha o que acontece. Em muitos lugares, muitas células, sabe quem é que se torna o mentor da célula? A IA. A IA se tornou o mentor da célula agora. Eu quero uma pregação, aí a IA vai lá dar. Aí ela vai lá. Espíritos enganadores e doutrina de demônio. E, pastor, como é que é isso? Isso é sutil. Pastor, o que é uma inverdade? É pior do que a mentira. Uma inverdade é quando tem 90% é verdade e aqueles 10% está contaminado. Aí a pessoa, por 90% está certa, ela bebe tudo. Então isso é uma palavra enxertada que o diabo coloca. Então nós estamos acostumados a ver por aí. Aiá, ensino de herético, pessoa que não sabe nem o que é cuidar de uma vida, está lá no YouTube dando palavra. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Qual é o testemunho dela? Ela tem fruto? Aí a pessoa pega e se alimenta de qualquer coisa. Então, o estudo bíblico é muito sério, ele tem que ser supervisionado. Muito supervisionado. Muito mesmo. Ensino enxertado, doutrina de demônios, ensino de demônios. Então, o ensino tem que ter sempre, tem que vir sempre do cabeça. A Bíblia diz que o óleo desce na cabeça de Arão, desce pela barba e vai para o corpo. Da mesma forma, isso é em uma igreja séria. Então, e essa igreja é uma igreja que valoriza o ensino. Valoriza o ensino. Temos a nossa escola bíblica, temos uma faculdade de teologia revelada que estamos dando. Então, é uma igreja que valoriza o ensino da palavra. E eu não me considero uma pessoa neófita. Entendo muito bem as escrituras.
E, irmão, vocês não sabem quantas vezes eu já peguei algumas pregações, eu pego ali, aí eu já passo pelo crivo da palavra e algumas coisas eu reprovo. Isso aqui está, isso aqui não está, isso aqui está. Então, se não tiver uma supervisão, você vai pegando qualquer coisa. E doutrina de demônios, enxertou, vai destruir tudo que está ali. Então, o negócio é muito célula. Então, a célula, ela tem que, para ser uma célula saudável, tem que ver o que é que as pessoas estão se alimentando naquela célula. Para ela ser uma célula saudável. Isso aqui é muito importante. Sexto ponto, oração. Oração. Meu Deus, todo mundo já ouviu falar da palavra, mas ninguém quer praticar. É forte. Uma coisa é saber. Oração, né? Então, a célula, queridos, ela tem que ter um momento de oração. Pelo amor de Deus, não vá fazer da sua célula um grupo de intercessão. Não vá fazer da sua célula um círculo de oração. Não. Mas a célula tem que ter um momento. Por exemplo, algumas estratégias. Por exemplo, existe a estratégia da cadeira vazia. Você pega a cadeira vazia, você coloca o nome da pessoa que você quer ganhar para Jesus e você a prega naquela cadeira e toda a célula vocês dão as mãos e oram por aquelas pessoas ali. E no final do mês vocês convidam aquelas pessoas. Olha que eu já ganhei muitas almas desse jeito aí. É impressionante. Porque primeiro nós temos que apresentar a pessoa para Deus antes de apresentar Deus para a pessoa. Então primeiro nós temos que apresentar ela para o céu. Outra estratégia de oração, a caixa de oração. Você faz uma caixinha, coloca lá, caixa de oração. A pessoa escreve no papelzinho qual é o pedido de oração dela. Ela coloca ali dentro, não precisa colocar o nome para não se constranger. E na hora da célula você tira e fala, irmãos, vamos tirar um tempo de oração para nós orarmos pelos pedidos que aqui está. Irmão, não tem outra, Deus age. Pastor, por que Deus age? Porque está escrito em Tiago 5:22, que a oração feita por um justo tem poder na sua eficácia. Então, quando você cria esse ambiente na célula, poxa, as pessoas estão orando pela minha causa. Eu coloquei ali, as pessoas estão se importando pelo meu pedido de oração. As pessoas estão... Então, uma célula saudável é uma célula que ora, dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Uma célula saudável é uma célula que tem 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, tira, dá as mãos, coloca ali de 2 em 2 e faz o período de oração. Amém? Sétimo ponto aqui. Uma célula saudável é uma célula que tem evangelismo e missão. É uma célula que tem evangelismo. Você, líder de célula, co-líder de célula, você tem que colocar, inculcar na cabeça das pessoas da sua célula que elas conhecem pessoas que você não conhece. Você tem que inculcar que elas são responsáveis também por trazer pessoas. Tem que criar uma cultura dentro da célula de convidar. Por exemplo, eu estou ajudando o pastor Jonathan lá no Cumaru, mais o diácono Jamos, e eu já implantei a cultura do visitante. Eu já falei, quem trouxer mais visitante, eu dou um prêmio. A última célula deu quantas pessoas, Jamos, eu acho? Sei, pelas fotos ali, umas 30, eu acho. 25 a 30 pessoas. E eu falei, na próxima, e eu vou levar o prêmio agora, lá para eles. O rapaz trouxe 3 visitantes lá. E eu falei, na próxima, quem trouxer mais vai ter. E por aí vai. Aí, vem cá, Jamos, se levanta aqui, vem cá. Vem cá. Se levanta aqui. Vem aqui. Vem aqui. Foram pessoas novas. E quem é que se reconciliou e entregou a vida para Cristo? Uma que desviado, né? Tinha saído da presença do Senhor. Ela se reconciliou. Estava visitando ou não estava? Estava. Foi a primeira vez que foi ou não foi? Foi. Presta atenção. Quem é que foi ganho para Cristo e quem é que entregou sua vida? Visitante. Visitante. Então, irmãos, não tem para ninguém. Criou a cultura. Pastor, por que Deus não fala comigo? Porque tu já está ganho, o abençoado. Porque tu já está consolidado, abençoado. Porque tu já
Tu não obedece nem o que Deus te falou lá no início, só vive pecando aí, errando, desobedecendo. Não, aí, pastor, por que Deus... Teve um irmão aqui na igreja que falou, pastor, em 3 cultos que eu fui na igreja, eu nunca na minha vida toda, eu tenho mais de 35 anos de idade, eu nunca vi tanto Deus falar comigo. Deus já usou o senhor, usou o fulano, usou o Beltrano, usou pessoas, usou... Aí eu falei, calma, tu tá no primeiro amor, vai chegar o tempo do silêncio. Vai aproveitando e vai anotando o que Deus vai falando para ti, tá? Porque depois Deus só vai falar quando tu obedecer. Porque não cabe mais falar, cabe obedecer. Depois que a pessoa ela tem um entendimento, agora ela tem que decidir o que ela quer. Então, esse ponto aqui é o quê? O hábito de evangelismo e de missão. Convidar, criar uma célula saudável, uma célula que cresce. É uma célula que convida pessoas. É uma célula que faz missão. Pastor, e como é que eu convido pessoas? Você pode usar essa técnica. Você pode usar uma técnica de um convite virtual. Você não precisa nem imprimir nada. Faz um convite virtual. Pede para cada um. Olha, o seu desafio é convidar 3 pessoas nesse mês da célula. E assim vai. Então, uma célula que cresce. Então, o segredo é o evangelismo, né? Convidar amigos, convidar vizinhos, convidar, então, jovens, idosos, adultos, manda mensagem através do zap, através de... Então, e claro, sempre a oração antes da ação. Sempre a oração antes da ação. Esse é o segredo para tudo. 8º ponto, sempre ter a presença, sempre ter a prestação de contas. Essa daqui eu quero que você grite, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção, se você quer evoluir, presta atenção. Prestação de contas, presta atenção. Vamos lá, todo mundo repete comigo e diz assim: eu só posso melhorar algo que eu sei que eu tenho que melhorar. Então, como é que eu vou melhorar algo que eu não sei aonde eu tenho que melhorar? Você nunca vai evoluir. Você nunca vai, não tem como evoluir. Como é que eu vou melhorar algo que eu não sei onde melhorar? A Alça, nossa líder de célula aqui, trabalha com doces, faz um bolo, e aí ela não tem um feedback se aquele bolo dela está com um sabor legal, aonde ela tem que melhorar, então como é que ela vai evoluir? Ela precisa de um feedback para poder evoluir. Então como é que eu vou melhorar se eu não sei aonde melhorar? A prestação de contas, olha só, nós acabamos de ver um tanto de visitantes que nós perdemos. Isso só existe por quê? Porque a nossa igreja está prestando relatório. Como é que a nossa igreja presta relatório? Uma fotozinha, uma foto. Essa foto serve para motivar os visitantes. Essa foto, poxa, eu estava na célula. Então, uma foto, relatório, uma foto. Como também nós temos o sistema, através do WhatsApp, que nós preenchemos o relatório e colocamos lá. Nisso nós vamos sabendo. Olha, o pastor Edivan, ele sabe até quem estava indo para a célula e quem não foi mais. Ele sabe tudo, isso aí tudo ele vai passar para vocês depois. A pessoa não foi, quantos por cento deixaram de ir, quantos por cento não... Então, como eu vou melhorar sem saber onde melhorar? Então, uma célula saudável é uma célula de relatório. Uma célula saudável é uma célula que presta relatório. E ela vai saber aonde melhorar. Isso vai ter uma célula saudável. Amém, irmãos? 9º e último ponto para nós tratarmos. Uma célula saudável é uma célula que tem supervisores. Pastor, o que é supervisores? Em nome de Jesus, nós vamos, a cada dia mais, corrigindo os nossos erros, supervisionando onde temos que melhorar. Repita comigo: supervisores são anjos da guarda. Supervisor não é alguém que vai cobrar, é alguém que vai segurar na mão e vai falar: João, meu querido, eu percebi aqui qual é a tua principal dificuldade. E ele vai segurar na mão do João e ele vai ajudar o João a melhorar aquilo que está em déficit, aquilo que precisa ser melhorado. Então, pastor, o que são supervisores? Todas as células
todas as células, sem exceção, irão ser atacadas. Todas as células, sem exceção, irão ser atacadas. É inevitável. Vai ser atacado o anfitrião. Se o diabo não conseguir pegar o anfitrião, ele vai para o colíder. Se ele não conseguir pegar o colíder, ele vai para o líder. Todas as células vão ser atacadas, é inevitável. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então, contra principados e potestades. Então, nesses ataques, a Igreja Batista Maranata trabalha com supervisores. O que são isso? Simão Sirineu, aqueles que vão ajudar a carregar a cruz. A cada 3 células que a pessoa multiplica, ela se torna um supervisor. E ela vai agora auxiliar aquelas 3 células que ela multiplicou. A partir dali, aqueles líderes não ficarão só. Terá sempre alguém, toda semana ele visita uma, visita outra, visita 3. No final do mês ele tem visitado as 3 células dele. Tem visto. Espera aí, está dando gente? Tá. Por que não estão permanecendo? Ganhar tá bom. Não, essa aqui não está ganhando. Mas essa outra é bom em consolidar. Não, essa outra aqui é bom em discipular. Não, esse povo, nós não estamos conseguindo levar eles para a igreja. Então vamos trabalhar nisso aqui. Então, o supervisor ele vai ajudar a carregar o fardo ali daquela célula, a monitorar aquela célula, né? Então, os supervisores não têm células. Eles irão supervisionar 3 células que eles já multiplicaram, identificar os problemas, ajudar aos problemas, nos problemas, em oração, em jejum, em acompanhamento, em propósito, em evangelismo. Então, eles irão ajudar a manter aquelas células saudáveis. Então, mantendo as células saudáveis, né, e motivadas, eles ajudam a carregar o fardo e fazer o papel do Simão Sirineu, que fez com Jesus, ajudando a carregar o fardo do Senhor. Com esses 9 pontos, se nós trabalharmos disso aqui, com certeza você terá uma célula saudável. Não vai faltar oração, não vai faltar pessoas, não vai faltar comunhão, não vai faltar presença, e a obra de Deus vai ser feita com zelo. Então, o treinamento de hoje foi para que você saiba como manter uma célula saudável, para que você possa multiplicar outras células saudáveis. Então, queridos, eu costumo dizer, não é que nós já chegamos onde queríamos estar, mas já não somos quem éramos. Continuamos crescendo, continuamos evoluindo. Estamos lidando com o maior bem que Jesus deixou, a sua glória, o Verbo se fez carne para poder se entregar, que são pessoas, são vidas, são almas. O nosso lema é cuidar vidas e ganhar bem dessas vidas. Então, em nome de Jesus, com esses pontos aqui, vamos trabalhar para que nós possamos fazer com excelência a obra do Senhor. Muito obrigado você que está ligadinho aí, que recebeu esse treinamento. O segredo não é ouvir, o segredo é... O segredo não é ouvir, o segredo é praticar. Pratique, cresça, floresça, faça um estrago no inferno, ganhe vidas, tire pessoas do inferno e povoe o céu. Em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Para a glória de Deus. Aleluia.